tudo bem? Boa noite. Estamos aqui, vamos fazer uma live bem especial para vocês. Vamos falar um pouco sobre os vicentinos, o nosso trabalho. Vamos falar sobre a pastoral da criança também. Eu sou a Adriana. Sou com o Jorge Marcelo. Eu sou o confrade André. E é importante a gente estar aqui reunido nesse momento difícil que o mundo está passando, que a igreja está passando, né? E a gente está, graças a Deus, com esses meios de comunicação que fazem com que a gente consiga também divulgar o nosso trabalho e levar um pouquinho da igreja, do que é feito, para vocês que estão nos assistindo. Isso aí, agora vamos iniciar uma oração tradicional dos vicentinos. Ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que iluminaste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, concedei-nos que pelo mesmo Espírito saibamos o que é reto e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, Compadecei de nós. Rainha concebida sem pecado, Rogai por nós. São Vicente de Paulo, Rogai por nós. bem-aventurado Antônio Frederico Ozanam, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, nós fazemos parte dessas duas pastorais, né, que é a Pastoral dos Vicentinos, da Sociedade São Vicente de Paulo, e também a Pastoral da Criança, que são duas pastorais de cunho social dentro da nossa igreja. Importante ter o trabalho social, né, porque a gente sabe da situação que muitas pessoas vivem. Então, assim, o intuito dessa live também é divulgar um pouco o nosso trabalho para que vocês tenham conhecimento do que é a Sociedade São Vicente de Paulo, o trabalho que é desenvolvido, a Pastoral da Criança, quais suas origens, como trabalha. Então, para dar uma explanação sobre a Sociedade São Vicente de Paulo, o Marcelo ele vai falar um pouquinho do nosso fundador, que foi Frederico Ozanam, e do nosso patrono, que é São Vicente de Paulo. Tá certo? Vai lá, Marcelo, fica à vontade. Boa noite mais uma vez, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. Em meio a toda essa caridade existe alguém que Deus usou, existe um instrumento que Deus capacitou a trazer essa caridade, tudo isso para nós hoje, que é São Vicente de Paulo e Frederico Ozanam. Iniciando a vida de São Vicente de Paulo, ele nasceu no dia 24 de abril de 1581, lá no sul da França. Ele era de pais agricultores, muitos religiosos, e que trabalhavam durante a semana na agricultura, e aos domingos eles iam à Santa Missa. E já aproveitando, São Vicente de Paulo, desde criança, já frequentava a catequese e tudo que relacionava ao espiritual. E já desde criança, São Vicente de Paulo já era tocado pelo Espírito Santo,
já era envolvido dentro dele uma graça especial, que é a caridade e a bondade com os pobres. Em meio a tudo isso, com o tempo, São Vicente de Paulo foi indo à Santa Missa, fazendo a catequese, e o padre, que dava aula para ele, que acompanhava ele no meio de outros, ele percebeu algo diferente nesse homem, nessa criança. O padre, naquela época, ele convidou São Vicente de Paulo a fazer catequese, a estudar o espiritual, mas acompanhando. E ele via que nessa criança ele tinha uma inteligência, algo diferente nele. E ele conversou com os pais de São Vicente e aconselhou a colocar essa criança, esse jovem, a estudar, colocar ele numa escola. E foi isso que houve. O pai dele ingressou, São Vicente de Paulo, num colégio religioso, e ele queria que São Vicente de Paulo fosse padre, para que ele se tornasse o arrimo da família, né? Ele foi matriculado no colégio de padres franciscanos na cidade de Dartes, onde fez os estudos básicos, né? E a seguir a carreira sacerdotal, ele ingressou nos estudos teológicos, né? E foi ordenado sacerdote em 23 de setembro de 1600. E continuou os estudos. E nisso ele se formou em doutor de teologia, filosofia. Ele foi crescendo de uma forma espetacular. Por quê? Porque ele era aberto ao Espírito Santo desde criança. Ele era chamado a ser um homem de Deus desde criança. Da mesma forma que nós somos chamados hoje, da mesma forma que você aí na sua casa, assistindo essa live, você é chamado pelo Espírito Santo. E dessa forma, não parou por aí. Não parou por aí. Havia, quando ele se tornou padre, numa das missas, tinha uma viúva que gostava das pregações de São Vicente. E nisso olhava aquele padre falando sobre a caridade, sobre o espiritual. Aquela viúva era tocada pelas palavras do Espírito Santo através de São Vicente. E nisso olhava que ele era pobre, um padre pobre, que ajudava também os pobres. E nisso essa viúva foi tocada e Deus colocou sobre São Vicente de Paulo, sobre o nome dele, várias heranças, propriedades. E no falecimento dessa mulher, São Vicente de Paulo foi buscar essa herança. Na volta, ele pegou um navio, porque era mais barato e mais rápido, para voltar para casa, para o seu destino, né? E nessa volta, o navio foi barrado por piratas. E nisso, São Vicente de Paulo e outros tripulantes foram presos e vendidos como escravos. Uma realidade triste que até hoje acontece. Mas nisso foi vendido por escravos. São Vicente de Paulo passou por vendedores, por pescadores, até que chegou num fazendeiro, comprou São Vicente para trabalhar para ele. Só que esse fazendeiro, Deus agiu na vida dele. Esse fazendeiro, ele era renegado, antes porque ele era católico. Só que naquela época ele teve medo da escravidão e adotou a religião muçulmana. Ele tinha 3 esposas, esse fazendeiro. Só que uma das esposas olhava São Vicente de Paulo cantar hinos a Nossa Senhora. Ela olhava aquele padre, aquele escravo, em meio perdido a multidões de pensamentos, multidões de afazeres, mas ele não deixava de rezar, ele não deixava de cantar a Santíssima Virgem, a Mãe de Jesus, e essa mulher ficava totalmente alegre, inspirada através daquele canto. Então ela chegou no seu marido, que tinha renunciado à fé por causa do medo, foi ser muçulmano, e disse para o seu marido que ele tinha errado. Você errou em deixar a fé católica. Olha aquele escravo lá, a forma que ele canta, da forma que ele age e pronuncia a sua fé. E esse fazendeiro
se converteu através da bronca, vamos dizer assim, da esposa, porque a esposa via o testemunho de São Vicente de Paulo. É interessante, estou estendendo um pouco a história para a gente ver coisas diferentes desse padre. É muito interessante. Enfim, continuou. Aí, esse fazendeiro soltou os escravos e disse para ir embora. E São Vicente veio para o seu destino, para a sua terra. E voltou para a terra. Aí nessa época o Papa ele mandou um documento sigiloso para o rei da França, porque ele queria São Vicente de Paulo. Ele escolheu esse homem, esse padre, para ser capelão da rainha da França. E nisso São Vicente de Paulo ele foi conselheiro, só que ele não deixou de fazer as suas obras de caridade. Ele levava com ele, consigo próprio, com os seus passos, ele levava toda aquela caridade, aquela bagagem que Deus confiou a ele. E ele sustentava os pobres, porque na mão de São Vicente de Paulo passou mais dinheiro do que no rei da França. Passou mais dinheiro do que os governadores de Paris. Passou muito dinheiro e ele não ficou com um centavo, porque pegava dinheiro e repassava para os pobres, pegava bens e vendia e passava para os pobres, porque ele era dotado do Espírito Santo e renovado na força de Deus. Por isso as coisas do mundo não tinham tanta importância para ele. Ele usava as coisas do mundo, mas ele passava para os pobres. E nisso ele foi escolhido como capelão da rainha. E essas obras, no final do texto, mostram que as obras de São Vicente de Paulo foram tão numerosas que foi difícil escrever até hoje. E a primeira caridade desse padre, simples, pobre, foi pegar um feixe de lenha e esquentar o pobre na rua. Imagine você não ter nada para dar, mas ele pegou o feixe de lenha, ajuntou a lenha, tacou fogo para esquentar e quebrar o frio do pobre. Ninguém é tão pobre que não pode dar nada, gente. Ninguém é miserável, tão miserável que não pode estender a mão, dar um conselho, cantar a Deus no ouvido do pobre, falar para o pobre que Deus ama ele, de várias formas, vários jeitos. Quem diria que São Vicente de Paulo ia ser preso, vendido como escravo e retornado à sua origem? E Deus fez tudo esse programa, né? Esse progresso que existe até hoje. E mais um companheiro, Frederico Zanan. Frederico Zanan ele era jovem, nasceu dia 23 de abril de 1813 em Milão, Itália. Filho de pais nobres, era uma família rica, mas só que ele respirava desde o nascimento um profundo espírito da caridade e compartilhado dos seus pais. Frederico Zanan também ouvia tudo que os pais disseram. Os pais levavam a Santa Missa, a catequese. E Frederico Zanan ele foi criado em meio ao Evangelho, à inspiração do Espírito Santo. Entre aspas, como é importante hoje a gente levar o nosso filho para a igreja desde pequeno. Fecha aspas. E seguindo, na sua infância, Frederico Zanan iniciou no colégio em 1822 para começar os estudos secundários. Estudante brilhante, leitor insaciável, aos 17 anos, ele conhecia várias línguas: hebraico, sânscrito, grego, latim, italiano, alemão, muita coisa. Ele se disponibilizava o seu tempo a conhecer, ao conhecimento. Ele foi crescendo, foi estudando teologia, filosofia, que ele era apaixonado. Em maio de 1833, com apenas 20 anos, dentro da faculdade, dentro do seu estudo, da escola que ele vivia, coberto pelo Espírito Santo e o nascer da luz de Deus dentro dele, começou a brilhar um desejo.
desejo da caridade, o desejo de ajudar aquele que chora, o desejo de ajudar aquele que não tem um cobertor, que não tem uma camisa para vestir nova, aquele que não pode tomar um banho, não tem o que comer. Frederico Zanan, com 20 anos, pegava um grupinho de 6, 9 pessoas. Ele fazia isso nas ruas da cidade da França. Ele ia atrás das pessoas que sofriam com 20 anos de idade. Não é somente ter o dom, é necessário a gente doar-se para Ele. E aí o dom vai crescendo de uma forma que Deus é capaz de mover montanhas através do seu olhar. E isso que aconteceu com São Vicente e Frederico Zanan. E nisso Frederico cresceu. Em 1841, esse jovem casou-se com uma mulher da vida dele, a dona Amélia. Frederico Zanan, portanto, era um homem profundamente inserido no seu tempo. Por que no seu tempo? Ele era marido, ele era pai, ele era professor leigo comprometido. Ele também gostava da política, que ele se investiu bastante, porque ele sempre pegava a política e jogava a favor dos pobres. Que hoje vemos isso ao contrário. E vive diferenças em sua existência, com a paixão do Evangelho para os pobres. A luta perseverava no civil, política e religiosa. Ele ingressou em muitas coisas, ele pegava o tempo que ele tinha para ele dividia na sua família, nos seus filhos, na sua profissão. Ele era político, ele era professor, ele dava aula e não deixou nada a desejar. Ele era cristão. Chegou um tempo ele começou a ficar doente. E nisso, ele lançou, através dos pobres, os seus amigos, as conferências, que é um ato muito importante para nós hoje. Sem conferência não existe Vicentinho. Sem conferência não existe essa obra de caridade. Porque através da conferência, meus irmãos, é que nós assistimos as famílias. É através da conferência que nós vamos no núcleo do problema delas. Muitas vezes não é alimento que eles necessitam. Muitas vezes as famílias precisam de alguém para ouvir elas. Um não tem tempo, o outro está no celular, o outro estuda, o outro está trabalhando. E muitas vezes nós estamos rodeados de pessoas, mas estamos sozinhos ao mesmo tempo. E nisso, Frederico Zanan investia fortemente. Então que ele criou as conferências, a Sociedade São Vicente de Paulo, inspirando-se em São Vicente, com a caridade, a perseverança, a fé. E nisso ele foi indo, até hoje a gente tem as conferências, que nós assistimos famílias, assistimos pobres, tem pastorais que dão sopas, enfim. Trabalhamos para os pobres, somos escravos dos pobres, porque é no pobre que nós encontramos Deus, é no pobre que nós encontramos a face de Deus. Então não tem como ser vicentino, muitas vezes, sozinho, como uma ilha. É necessário a gente ir a uma conferência, é necessário a gente ir até a igreja e investir em o que Deus deu para nós. Eu sou vicentino, então eu vou investir nisso. Eu trabalho na pastoral da criança e vamos conhecer daqui a pouco. Vamos investir nisso, vamos trabalhar, vamos colocar a mão na obra. E é isso, pessoal. Então hoje, automaticamente, com a história desses dois santos, nós fazemos o convite para você. Seja vicentino. Vamos dar continuidade a essa obra de caridade. São Vicente de Paulo, Frederico Zanan, Adriana Gonçalves, Marcela e André. Damos continuidade. Você é o próximo. Obrigado.
Tome a palavra, ele vai falar um pouco, o André vai falar um pouco sobre a pastoral da criança. Fique à vontade, irmão. Obrigado. O senhor Marcelo falou muito bem sobre a caridade, e só para vocês situarem a época, né? Essas duas pessoas viveram na França, como ele já disse. São Vicente de Paulo, ele é o nosso patrono, né? Nosso padroeiro. Ele morreu em 1660, São Vicente de Paulo. Ozanam, ele viveu nos anos, ele fundou a Sociedade de São Vicente de Paulo 170 anos após, em 1833. Então, ele fundou a Sociedade de São Vicente de Paulo inspirado na obra de São Vicente. E como o Marcelo disse muito bem, São Vicente de Paulo, ele recebia muita ajuda de muita gente rica da França para reverter aos pobres. Por quê? Porque ele era muito organizado. Ele tinha uma inteligência para servir que impressionava as pessoas. Então é aquela coisa da credibilidade, né? Ele tinha muita credibilidade, as pessoas abastadas davam crédito a ele e o apoiavam muito. Então ele conseguiu fazer muitas obras, criou muitas obras e inspirou muitas outras. Uma inspiração é a que ele causou em Ozanam, que fundou a Sociedade de São Vicente de Paulo, né? Como eu já disse, em meados dos anos de 1800. Outra obra que segue por essa mesma linha do serviço da caridade, tem as mesmas crenças que a Sociedade de São Vicente de Paulo, é a Pastoral da Criança. A Pastoral da Criança, ela é uma pastoral genuinamente brasileira. Ela nasceu aqui no Brasil, foi fundada pela doutora Zilda Arnes, né? Eu acho que alguns de vocês já ouviram falar. Doutora Zilda Arnes, tem a fotinha dela aqui, né? Ela é irmã de Dom Paulo Evaristo Arnes. Em 1983, no Paraná, ela fundou a Pastoral da Criança. Ela é médica, né? Era médica, já falecida. Ela era uma médica sanitarista e pediatra. Então, ela vivendo ali a realidade das pessoas pobres daquele local que elas viviam, a falta de saneamento, ela criou esse organismo para orientar as pessoas da própria comunidade que estavam ali a ter ações básicas de higiene e de saúde para servir aquelas crianças, porque o índice de mortalidade infantil era alto, as doenças infantis era grande o número. Então, pensando nisso, ela, como tinha formação médica, ela começou a orientar as pessoas ali da comunidade para ter essas ações básicas de saúde, de cuidados com as crianças, né? A Pastoral da Criança tem um lema muito legal, que é assim: para que todas as crianças tenham vida. Isso é bem interessante. E o trabalho já começa com a gestante, né? Eles trabalham, já começa com um acompanhamento com a gestante, dando orientações para as gestantes, e vai acompanhando aquela criança até os 6 anos de idade, que é a primeira infância, onde a criança precisa mais de orientação. Começou ali, pequenininho, com ela no Paraná. Hoje a Pastoral da Criança está presente em todos os estados do país e também presente em mais 10 países. Grande parte deles aqui na América Latina, mas também tem Pastoral da Criança na África e na Ásia, né? E é o mesmo carisma, né? Ela não está diretamente ligada à família vicentina, mas segue por essa linha da caridade que tantos cristãos viveram, e como o Marcelo disse, nós somos convidados a viver também, ok? Como eu disse no início, nós temos essas duas pastorais na nossa paróquia, aqui da Paróquia Santo Antônio, aqui no conjunto dos bancários, né, no bairro aqui do Mandaqui. E agora a gente vai falar um pouquinho da atuação, como é o trabalho, tanto dos vicentinos quanto da pastoral. Na nossa paróquia, essas duas pastorais são meio que irmãs, a gente caminha junto. Caminha junto por quê? Esse trabalho social, de ação social, a gente chega numa família para visitar, o ideal é que tenha um conjunto de pastorais, porque vejam bem, aquela pessoa tem carência do alimento, naquela família que muitas vezes está morando
em favelas, com falta de saneamento, tem crianças ali que precisam de orientação, os pais precisam ser orientados, então quer dizer, a pastoral da criança tem onde atuar. Naquela família, muitas vezes existem situações de alcoolismo, seria interessante ter um grupo de AA, né, para trabalhar junto. Então, quer dizer, o trabalho social dentro de uma família, ele tem várias vertentes, né, e é bom que essas pastorais sociais, elas se deem as mãos para a gente conseguir realmente causar uma mudança sistêmica ali naquela família. Então, a pastoral da criança e a pastoral vicentina, na nossa paróquia, elas caminham juntas. Nós, atualmente, temos 43 famílias, 45 famílias assistidas, né? Que a grande maioria não é daqui do nosso bairro. Por quê? O nosso bairro, ele não é um bairro tão carente, né? Ele é um bairro... Existem algumas pessoas que estão num momento assim meio vulnerável, mas se a gente comparar com outros bairros, o nosso bairro até que não tem tanta carência. A gente procura atender as pessoas dali, claro, as que precisam, mas a grande maioria dessas famílias, elas são ali do Jardim Peri e do Jardim Antártica, que também tem lá na sua localidade esse mesmo trabalho dos incentivos e da pastoral da criança, porém a demanda é muito maior, né? A demanda é muito maior. Então a gente acaba também se deslocando aqui da nossa área para atuar ali naquela região, né, com essas famílias assistidas. Todo mês a gente faz a pastoral da criança, faz visita. Outra similaridade entre as duas pastorais é isso da visita e de trazer as pessoas para a igreja. Por quê? Os vicentinos, a nossa organização, que eu também sou vicentino, a gente vai fazer visita semanal para aquelas famílias assistidas, a gente vai lá para estudar aquela realidade daquela pessoa, assistir com alguma coisa emergencial, se for o caso, e também semanalmente a gente faz uma reunião para conversar sobre o que nós encontramos nas visitas. Então, quer dizer, a gente vai àquela pessoa, tem essa ação de missionária. E também a gente, na nossa paróquia, a gente pede para que eles venham à igreja para pegar a cesta, porque eles também têm um contato com a igreja. É importante, porque às vezes a grande parte dessas pessoas estão afastadas da igreja. Já é uma forma de trazê-los para a igreja. A pastoral da criança é a mesma forma. As líderes fazem a visita, porém a visita é mensal, né? Elas vão fazer as visitas, tem lá um formulário que elas preenchem, um relatório com todos os dados que a pastoral passa para elas, e depois elas repassam isso para a Organização Nacional da Pastoral, para elas terem uma avaliação. E, uma vez por mês, eles têm uma coisa que é chamada celebração da vida, que é aquelas crianças vêm para a igreja, onde é feito um almoço, é para realmente celebrar a vida, né? E a cada 3 meses, essas crianças são pesadas, que é o dia da pesagem. Na verdade, o nome certinho é celebração da vida, que é para celebrar a vida. Então, o que a gente fez? Como as pastorais são irmãs, a gente fez esse dia da celebração da vida da pastoral da criança, que tem esse almoço, a gente conciliou com o dia da entrega das cestas básicas. Então, quer dizer, é uma coisa só. Fica bem legal. Fica bem legal. Então, as famílias vêm, recebem sua cesta básica, participam do almoço. Se for dia de pesagem, as crianças são pesadas, né? Então, a gente trabalha meio que irmanado, certo? Me ajuda. É importante dizer também que na pastoral da criança nós temos a Lúcia, a Beth e a Cida. Assim que são as líderes. São as líderes da nossa paróquia. Exato. E elas também fazem um trabalho bem interessante, que nesse dia da celebração da vida, sempre elas procuram alguma voluntária, uma psicóloga, uma dentista, alguma profissional da área assim, da saúde, para ministrar alguma coisa para as mães, né? Então isso é bem interessante que elas fazem também para enriquecer de conhecimento. Sem falar, é claro, como eu disse,
no dia da visita, porque assim, essas líderes têm uma formação, a pastoral dá uma formação para elas e aí as capacita, né, para elas irem até a casa dessas famílias e darem orientações básicas para essas crianças. Mas tem quando a criança, o casal da família não é casado na igreja, as crianças não têm uma catequese, não têm primeira comunhão, batismo, e muitas crianças que não são batizadas. Então os vicentinos procuram colocar tudo isso na sindicância também. Quanto eles gastam, qual é os gastos que eles têm na casa, se é casa de aluguel, se as crianças são batizadas, se eles são casados. Então engloba tudo isso. Praticamente, vamos dizer assim, que a cesta básica é um chamarisco, né? Porque ninguém reza com a barriga vazia também. Mas o intuito de tudo isso é trazer a família de volta para Deus. O casal casado na igreja, a criança batizada, às vezes tem casal, tem pessoas adultas que não são batizadas também. Então envolve tudo isso e trazemos de volta para a igreja. É fácil? Não é. Por isso que nós precisamos de você. Assim, para a gente conseguir fazer esse trabalho de entrega de cestas básicas, a gente foca na cesta básica, porém é o seguinte, não é só cesta básica. A nossa conferência da Santo Antônio, por exemplo, ajuda famílias com remédios, ajuda famílias com fraldas, idosos, reformas em algumas casas, porque há situações que eu já presenciei, eles também, a gente vai visitar a pessoa, a casa está tão precisando, está tão precário que a gente tem que fazer alguma coisa. Então já fizemos, a nossa conferência já fez algumas reformas de algumas casas que eram de madeira, construídas de alvenaria, idosos que recebem fralda geriátrica também, cadeira de rodas que a gente tem, cadeira de banho, andador. Então tudo isso a gente consegue assistir as pessoas. E de onde vem esses recursos? Vem de vocês, vem da comunidade. Grande parte, a grande maioria. O alimento, a gente sabe que regularmente a gente tem aquele domingo do quilo, né, que é o segundo domingo do mês, onde a gente recebe o alimento das missas e depois a gente monta as cestas. Se precisa comprar alguma coisa, a gente compra, mas é difícil. Geralmente a gente consegue, com o apoio do pessoal da comunidade, fazer a cesta básica e entregá-la. Só que agora, com essa época da pandemia, as missas estão canceladas, não estamos tendo missa, a gente não consegue arrecadar o alimento. Então a live também serve para isso. Nós fizemos, o pessoal da nossa pastoral de comunicação fez uma outra live anterior, solicitando ajuda, que a gente fizemos um drive-thru na semana passada, sábado passado. E graças a Deus foi bem aceito. O pessoal vinha com o carro, deixava o alimento lá, estávamos o outro Emerson, a Liliana, a gente recebendo o alimento para montar a cesta básica. E essa ajuda vem de vocês. Então a gente está aqui também para pedir esse apoio, né? Porque a nossa igreja está aberta todos os dias. Quem de repente se sentir tocado, quiser ajudar com 1 quilo de alimento, uma roupa, seja lá o que for, pode chegar na igreja, deixar lá na secretaria com o Marcos, que ele repassa para a gente. Ou então seguir nas redes sociais, que a gente vai estar sempre passando algumas informações. Um exemplo é amanhã, né? Nós vamos estar na igreja amanhã é dia de entrega de cesta básica. Então nós vamos estar lá na parte da manhã entregando cesta. Mas nada impede de repente, se alguém quiser fazer alguma doação, nós estaremos lá, acho que das 8 até umas 11 horas, né? Das 8 até umas 11 horas. E também, pessoal, para o trabalho continuar, enfatizando o que o Marcelo falou, a necessidade de mais voluntários. Porque assim, quanto mais gente na equipe, mais gente a gente consegue assistir. Porque, como eu falei, a gente tem que visitar as pessoas, tem nossas reuniões. Então, assim, se o número de pessoas for limitado, o trabalho também fica limitado. Então, você que está assistindo aí, que tem esse cunho com o trabalho social, esse viés, que tem essa vontade,
ou que gosta de criança, que tem esse carisma e quiser vir fazer parte, tanto de uma equipe como de outra, nós estamos falando aqui de 2 pastorais sociais da igreja, mas existem outras. Um exemplo é a pastoral do idoso, que também existe na paróquia. Então, se alguém gosta e quer fazer trabalho com idoso, é bem legal o trabalho deles. Eu também já estive com eles algumas vezes. Eles vão a asilos fazer visita para as pessoas, ajudam alguns velhinhos que não podem sair de casa, fazer compra, ir mercado, farmácia, é bem legal, existe também. Então, é o que eu disse no início, é o trabalho social da igreja saindo em missão, né? A gente precisa fazer isso. Então, quem quiser fazer parte da nossa família, fique à vontade, nós estamos na igreja, é só aparecer, é muito bem-vindo e é necessário, né? Você jovem, que a gente preza tanto, né? É ótimo ter jovem na equipe, para a gente renovar a equipe. O jovem ele vem cheio de ideias, é muito bom. Nessa época de pandemia, muitas ideias que a gente está tendo vieram de jovens, né? De pessoas jovens, essa coisa de fazer drive-thru, essa coisa de colocar no Facebook, e vamos fazer aquilo. O jovem, as pessoas mais velhas que não estão podendo atuar, porque eles têm que ficar reclusos por causa da vulnerabilidade deles, os filhos estão vindo, os netos estão vindo, os jovens de conferência estão vindo participar no lugar dessas pessoas para ajudar, para o trabalho não parar. Então isso é muito bonito, né? Então você que é jovem, que queira vir, não ache que é trabalho para velho, que é trabalho para você também. Que nem o Marcelo colocou, São Vicente de Paulo, jovenzinho, ele já sentia aquela chama. Rosanã é a mesma coisa, e tantas pessoas, né, que são tantos santos que servem de exemplo para nós, que começaram cedo, né? Então venha participar com a gente, ok? Isso aí. Mais alguma coisa? Bom, diante de tudo que o André falou, que o Marcelo falou, fica aberto aí, depois que acabar essa pandemia, a gente vai voltar às reuniões, que são toda segunda-feira às 8 da noite, na paróquia mesmo, no salãozinho do lado. E fica o convite aí aberto, vem assistir uma reunião com a gente, ver se você gosta, participa, se você se sentir à vontade, sentir do seu coração que você quer fazer esse serviço com a gente, fazer esse trabalho que é bem legal, vem assistir uma reunião com a gente, quem sabe, né? E tem mais uma coisinha que me veio na mente agora, que vários vicentinos pararam pelo fato de um não aceitar a opinião do outro, briguinhas na reunião e algumas coisas desta forma. Vamos olhar para dentro de nós e ver que o chamado é de Deus. Você é vicentino porque Deus te escolheu. Não porque eu escolhi, eu estou aqui falando, a Adriana aqui falando, a Adriana aqui falando, não. Porque Deus te escolheu. Da mesma forma que chamou São Vicente numa estrada de sacerdócio. Da mesma forma que chamou Frederico Zanã numa estrada conjugal. Então, Deus te chamou também numa mesma estrada. Agora, a decisão é nossa. Fica o convite, que Deus abençoe a todos, né? Amém. E louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu quero agradecer também, não cortando, desculpa, agradecer o Chiquinho, o seu João, a Liliane, Dona Maria, o Emerson, o seu Licurgo, Zé Carlos, Padre Jeremias, o Trajano, enfim, a nossa conferência toda, um pouquinho de cada, a gente conseguiu fazer uma live bem legal aí para vocês, espero que vocês tenham gostado. Exatamente. Vamos finalizar com a oração? Vamos finalizar. Gostaria também de agradecer, só o último agradecimento, a Rosa, da nossa Pascom, a Rívia, o pessoal que deu suporte para que a gente conseguisse também fazer a live, né? Isso. Amém? Obrigada, Rosa. Você me ajudou bastante, viu? Vamos finalizar esse pedacinho, tá? No fim da reunião? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, Rogai por nós. São José
rogai por nós. São Vicente de Paulo, Rogai por nós. Santo Antônio, Rogai por nós. bem-aventurado Antônio Frederico Rosalana, Rogai por nós. Clementíssimo Jesus, Que suscitaste na vossa igreja a pessoa de São Vicente de Paulo, um apóstolo da vossa ardente caridade, inspirai em vossos servos este mesmo ardor, para que por vosso amor deem com a mais boa vontade aos pobres o que possuem, e mais ainda se deem a si mesmos. Vós, que sou Deus Pai, viveis e reinais na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja louvado.